O senhor Gustavo Marcondes, fundador da nossa casa, em uma mensagem intitulada Convite ao Serviço, nos lembrou que certa vez Jesus disse que viera ao mundo para servir e não para ser servido. O senhor Gustavo dizia nessa mensagem que tal afirmação para nós espíritas era mais do que um ensinamento. Soa como um convite. Diz que sem o espírito de serviço, o ensinamento do Cristo, ou mesmo a doutrina espírita, permanecem estancadas entre as criaturas, impedindo que a luz chegue a todos. Nós temos em nossa casa, ou mesmo no movimento espírita, um grande número de trabalhadores que se dedicam a levar o esclarecimento e o consolo através da doutrina espírita e aos que estão cansados e aflitos, como disse Jesus. Mas nessa noite, nós queremos destacar o trabalho de Terezinha Oliveira, escritora e palestrante brilhante, servidora incansável, profunda conhecedora da doutrina espírita e que tanto colaborou para que a luz do conhecimento chegasse a todas as pessoas. O seu trabalho extrapolou as paredes da nossa casa e foi organizado das mais variadas formas. Por isso, o título do nosso evento, Terezinha em verso e prosa. Terezinha Oliveira, que trabalhou em nossa casa por mais de 50 anos, organizou os cursos que preparam o trabalhador para as tarefas doutrinárias. Dos livros organizados por ela, queremos destacar os 7 livros da coleção Estudos e Cursos, sendo que os 6 são de autoria dela, mas um é em coautoria com Ted Nilson, também uma escritora e uma grande trabalhadora da nossa casa. Os livros que foram utilizados no período de 2000 a 2023 totalizam 287 mil livros vendidos através da editora Kardec. Hoje, nós temos muitas instituições que adotam esse material no Brasil e no exterior. E nós vamos iniciar conhecendo uma das óperas dela. Nós vamos iniciar com uma música composta por ela para um público muito especial. É um público infantil. Essa música faz parte da obra O Sino de Cristal, que foi publicado no ano de 2013. A música reforça a temática do livro. Ela fala de um sino especial de cristal, que simboliza a nossa consciência e vem com o objetivo de lembrar às crianças a importância de sentir, de pensar e de fazer bem, mas que vale um bom aprendizado para nós, os adultos também. Para interpretá-la, nós convidamos o coral infantil Estrelinhas, formado em 2018 pela regente Adriana Mendes. Eu gostaria de convidar as crianças para subirem ao palco para a apresentação. O coral, ele conta com a participação das crianças Marina, Guilherme, Lucas, Theo, Ian, Júlia, Annelise, Milena, Kizzy, Laura, Miguel, Nicolas, Matheus, Laura, Isabela, Tiffany, Nicole, Sofia, Letícia e Isabel. Mas também tem o apoio de alguns adultos
Obrigada, Estela. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, né? E sabe que no curso de iniciação eu comecei com uma menina dos recados, né? Eu ficava aqui nos recados. Primeiramente, Manuel, é uma honra, né, estar aqui. E agradecemos essa oportunidade de você compartilhar um pouquinho da sua convivência com a dona Terezinha. Muitos aqui tiveram o privilégio, né? Mas aí agora a gente vai poder saber mais alguma coisa, né? Eu queria primeiramente apresentar o Emanuel, quem ainda não tem oportunidade, né? Ele é formado em administração, pedagogia, filosofia, especialista em educação, mestrado em ética, fundador e presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, de Campinas, né? E tem vínculos de amizade aqui com o Centro Espírita Allan Kardec, né? Realiza palestras no Brasil, no exterior, possui 7 livros psicografados aqui pela editora Allan Kardec, né? E conviveu muitos anos aqui com a dona Terezinha, né? Muito obrigada mesmo. Então, vamos às perguntas. Bom, claro que a gente não poderia deixar de perguntar isso para você. Como você conheceu a dona Terezinha? Porque todo mundo fala assim, nossa, é uma convivência, né? Longa, tudo, mas a gente quer saber como vocês conheceram, como foi esse vínculo, né? E o mais importante, Emanuel, quem não teve a oportunidade de conhecer a dona Terezinha, e que você conta um pouquinho como que é, porque a gente tem vários participantes nos cursos que conhecem os cursos, até assistem às vezes os vídeos, mas não conhecem um pouco dela. O que você poderia falar para essas pessoas que não conhecem ela? Saudações cordiais a todos, é uma alegria imensa. Marinice, Nízia, Marise, quantos corações, Paulo, quantos corações queridos, é sempre uma emoção estar nesta casa que é a nossa casa, né? Eu conheci a professora Terezinha Oliveira no ano de 1989. Eu contava 15 primaveras. E estava sentado, a esposa do Pereira, querido Pereira, que durante muitos anos dirigiu as tarefas de domingo de manhã. A professora Eugênia era minha professora de matemática. Imagine a minha tragédia, né? Era um horror. E então eu estava sentadinho ali, conhecendo a mocidade. A professora Eugênia passou, assustou-se de me ver ali, né? Porque era o pior aluno da turma dela. Então, precisava de passe mesmo. E a professora Terezinha Oliveira passa às pressas pelo corredor. Era um domingo pela manhã, muito bem vestida, chamando pelo Dr. Lauro Péricles. E eu não gostei de ver aquela mulher tão elegante correndo. Houve uma antipatia imediata. Curiosamente houve. Mas na sequência, à medida que os meses foram passando, e a mocidade ativa, sempre muito ativa naquela época, a gente foi se inteirando nas atividades. E logo, logo a professora Terezinha Oliveira, quando nos percebeu nos cursos, vendo talvez que éramos mais perturbados do que o comum, nos aproximou. Ela fazia isso. Ela chamava o pessoal perturbado para ficar do lado dela. O que é que as professoras fazem com quem é que está sempre dando a mão para a professora? É o aluno bonzinho, disciplinado? Ou é aquele terrível problemático, né? Não quero julgar todos por mim, mas ela tinha esse hábito. E foi assim que nós nos conhecemos. Logo ingressei no curso de Espiritismo, e as palestras anunciadas aos domingos pela manhã nos apresentaram a professora Terezinha Oliveira, que nos encheu de luz, né? E como é que eu a apresentaria? Terezinha Oliveira é o sol da verdade. Cada um vê as coisas com os olhos que tem, não é? Para mim, ela é o sol da verdade. E mais do que isso, a gente esquece que ela era uma mulher inteligente, muito inteligente, aparentemente frágil, mas é a mulher mais forte que eu conheci. Forte no caráter, forte na compreensão das dores humanas, forte no trabalho no campo do bem. Então eu diria, a professora Terezinha Oliveira é o sol da verdade, é uma intelectual, uma professora notável. O mais interessante é que ela tinha o condão de fazer tudo parecer fácil. Então, quando ela terminava uma parábola, nós dizíamos, isso eu também sei fazer. Era tão fácil, tão claro, tão objetivo,
que nos encantava e fazia com que a gente se sentisse especial também, porque a presença dela era sempre motivadora para o trabalho. Então, o Sol da Verdade, uma mulher inteligente, uma intelectual, porque Terezinha Oliveira falava de ética, de moral, de filosofia, de política, transitava por todas as áreas do saber, mas sobretudo a professora, mas também a cristã, a espírita, que viveu tudo quanto pregou. Uma mulher notável, que precisa ser lembrada todos os anos. Ai, que bom saber, né? Gostoso saber. A dona Terezinha também foi referência no movimento espírita, né? Ela transitava bastante, né? Fazia palestras e ela conhecia muitas personalidades, muitas até que a gente não teve alguns conhecimentos quando ela estava encarnada. E você participou bastante disso, levava ela, né, para assistir palestras, porque ela prestigiava também, né, outros palestrantes, e também quando ela ia fazer palestra. Conta para a gente um pouquinho. Eu tive essa alegria juntamente com outros companheiros, não é? A professora Terezinha Oliveira tinha uma amizade muito estreita com o médium Divaldo Pereira Franco, especialmente, e muitos outros. Quando a gente abre a pasta de correspondência, e eu faço isso com muito cuidado, porque muitas pessoas escreviam para ela, abrindo seus corações. E eu fiquei com a pasta de correspondência, e eu não tive coragem de ler nenhuma até hoje. Porque ela era tão digna, ela queria ser digna de confiança, não é? Mas as cartas do Divaldo eu não resisti. Eu abri todas. Então eles se correspondiam com muita ternura, um estimulava o outro, falavam às vezes de pequenos problemas da seara, de situações gerais. Não eram cartas longas, eram cartas breves, mas o mais interessante, de lá para cá a resposta sempre vinha com uma flor. Sempre vinha, ele mandava uma flor, uma pétala, uma flor, sempre, sempre, sempre. E ela muito respeitosa nas tratativas com ele. O mais interessante é que conosco e com os outros amigos, a professora Terezinha Oliveira era muito cuidadosa e ela não usava dessas amizades tão preciosas para se envaidecer, então pouco ela falava. E do que ela falava é porque a gente insistia muito, não é? Mas, por exemplo, ela também teve uma correspondência bem estreita, embora não muito profícua, com a médium Ivone do Amaral Pereira. Mas ela jamais se referiu. Próximo da sua desencarnação é que ela nos mostrou as cartas, e o Centro Allan Kardec detém cópias, eu tenho as originais, e o mais curioso foi que nós fazíamos algumas reuniões mediúnicas em casa dela. Antes que alguém se assuste e diga que não é permitido, que isso ou aquilo, ela dizia assim: não, estamos entre companheiros de trabalho, é diferente de quem se reúne para curiosidades, para as reuniões frívolas. Nós estamos trabalhando porque quando o serviço com o livro aumentou, o Centro Allan Kardec não podia nos acolher nos horários que tínhamos tempo. E partiu dela, vendo a nossa angústia e a demanda dos bons espíritos, que fizéssemos reuniões em sua residência. O convite partiu dela. As reuniões eram às quartas-feiras à tarde e aos domingos de 15 em 15 dias. Uma ocasião, essa coisa da conversa dela com o Divaldo, com a dona Ivone, nós não sabíamos. Uma ocasião, nas nossas reuniões mediúnicas, de quarta-feira à tarde, entra a dona Ivone do Amaral Pereira pela porta do apartamento da dona Terezinha. Eu então, impactado, emocionado, disse assim: dona Terezinha, a dona Ivone. Ela permaneceu imperturbável. Na semana seguinte, o mesmo fenômeno. Entra a dona Ivone. E os espíritos amigos nos informaram que ela iria produzir um livro. Eu então achei aquilo um absurdo. Falei: dona Terezinha, é obsessão. É algum espírito zombeteiro. Dona Ivone quer que a dama do espiritismo do Rio de Janeiro vem fazer aqui. Ela disse: Emanuel, respeite os amigos espirituais. Eu disse: mas qual é a ligação da dona Ivone com a gente? Carinho, Emanuel. Carinho. Ela podia dizer assim: seu fedelho.
Nós éramos amigas de correspondência, mas não. Ela disse: carinho, Emanuel. Só isso, carinho, produza. Depois a gente analisa, está tudo bem. Faz o seu papel. Ela tinha essa mestria, essa sabedoria de separar muito bem a criatura humana. Ela separava a criatura humana com SIC e RG e o indivíduo médium. Às vezes o indivíduo funcionava como médium, mas não se comportava bem. Mas ela sabia, a mediunidade é boa, os amigos espirituais. Por outras vezes era um ser humano notável, mas com a mediunidade estrambelhada. Então ela estava sempre considerando, né? O livro foi produzido, a dona Ivone produziu lindamente, e só depois, com muita discrição, ela contou das cartas e da correspondência com a dona Ivone Pereira. Então a visita dela, isso para mim é muito claro, não se deu por méritos meus, que fui o médium, fui só a caneta. O mérito foi dela. Quem atraiu a Ivone Pereira foi ela, com o esforço, com o trabalho competente e com a amizade que as duas detinham, não é? Mas ela era, Cláudia, e é ainda, né? Extremamente discreta. Havia nela essa preocupação de não usar das suas conquistas, das suas facilidades, do carinho que o movimento tinha para com ela, a fim de aparecer perante os demais, né? Terezinha Oliveira era uma escola o tempo todo. Era mestra, era professora. Faltou dizer. Que bom que vai ficar gravado, né? Fomos a Araras. O Divaldo fazia sempre lá eventos, seminários. Fomos eu, a querida Ana Maria Quequinato, José Hipólito. Acredito que o José deve ter ido guiando o carro dela. E quando lá chegamos, sentamos bem no meio do teatro. Ela foi muito discreta, sentou. O Divaldo chegou, passeou o olhar pela multidão e a identificou imediatamente. Se aproximou assim do palco, fez sinal para ela e para que ela fosse, e eu fui olhando, fui acompanhando. Penso que ela puxou-me pela mão. E quando chegou perto, ele disse assim para ela: minha mestra. Eu disse: nossa, está me copiando. Porque eu a chamava de mestra há muitos anos. Eu disse assim para ela: do que eu vou chamar a senhora? Nós temos 40 anos de distância em idade. Eu disse: eu não posso chamar a senhora de minha amiga. A senhora não é da minha família, eu vou chamá-la de mestra. E assim passei a chamá-la. Quando o Divaldo a cumprimenta assim, então a gente percebe que ela era mesmo um expoente. O seu trabalho rompeu fronteiras e alcançou muitos corações. Mas ela continua discreta. Ai, que gostoso, né? E com relação, Emanuel, às facilidades, porque a dona Terezinha tinha uma facilidade de explicar, de compreender a doutrina. Esse foi o grande diferencial, de colocar para nós a doutrina, para explicar de uma maneira mais simples. Né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dela, como oradora, né? Dessa facilidade de... A gente precisa considerar que, além da inteligência dela, da didática que ela desenvolveu ao longo do tempo, mas que trouxe de outras encarnações, isso é inegável, em alguns poucos momentos, aqui e ali, ela considerava que havia tido uma reencarnação na igreja católica, onde certamente ela teve tempo para se aprofundar e conhecer certas informações espirituais. Mas, claro, o preparo para esta encarnação, ela obviamente teve contato com o espiritismo no mundo espiritual e quem sabe, tem até, isso já sou eu falando, tem até participado do período da codificação ou dessas centenas de milhares de espíritos que colaboraram anonimamente para que o espiritismo surgisse no mundo, porque a clareza dela era inabitual. Era uma clareza, era uma profundidade, ela entendia e por vezes discordava. Por exemplo, ela tinha muita admiração por Vinícius, Pedro Camargo, né? De Piracicaba, o grande escritor. Mas houve um momento que ela sentiu num dos textos de Vinícius um machismo. Ela corrigiu. Esse ponto Vinícius não se expressou bem. E quando ela começava a explicar, escachoava. E com comparações históricas, com informações, era extraordinário.
Mas temos de considerar a grande inspiração que ela detinha, porque tudo para ela era sagrado. O momento da exposição era sério, era sagrado, a tribuna era sagrada, não podia errar, estava alimentando almas. Se ela falasse algo errado, pessoas poderiam se comportar inadequadamente a partir da informação errada. Esse comportamento dela atraía espíritos superiores. Ela diz que nunca soube quem era o mentor que a inspirava, mas analisando os escritos, analisando o modo como ela argumentava, é bem próximo a Pedro Camargo, é bem próximo de Vinícius. A gente percebe uma linha de pensamento. É admirável. Eu creio que Vinícius a inspirava muitas vezes. Não o único, naturalmente. E com essa habilidade, com essa clareza, com essa inteligência solar, ela conseguia fazer o complexo se transformar em algo absolutamente fácil. E hoje que nós temos tudo mastigado, a gente não se dá conta que antes dela, o que é que nós tínhamos na área do Evangelho? Nós tínhamos Cair Barchutel, Antônio Luiz Saião, elucidações evangélicas do Saião, parábolas e ensinos de Jesus do Cair Barchutel, Vida e Atos dos Apóstolos do mesmo autor, o Espírito do Cristianismo do Cair Barchutel também, Rodolfo Caligari, mas eram poucos os autores e nenhum com aquela clareza. O curso Estudos Espíritas do Evangelho, que ela nos contava, que não se deu conta de como terminou, quando ela terminou de datilografar, vocês ouviram a palavra? Quando ela terminou de datilografar a última aula, ela se espantou. Se está pronto! Então ela se sentia extremamente inspirada. Mas é preciso lembrar que a caneta não escreve sem tinta. Ela possuía tinta de melhor qualidade que os espíritos puderam utilizar e produzir. Mas ela não se reconhecia médium ostensivo, mas alguém com sublimes inspirações. E comentando a respeito de livros, Emanuel, aquele livro, Coisas que eu não esqueci porque ensinaram muito, Dona Terezinha conta alguns fatos que aconteceram. E você sabe algumas coisas, né? Como que teve essa ideia de ela escrever esse livro? Porque são experiências dela, né? Eu vou ter de evocar um outro personagem. Tanto a Dona Daisy Jürgensen, presidente deste centro muitos anos, e a professora Terezinha Oliveira, elas não eram nada místicas. Kardec, para elas, e para nós deve ser assim também, funcionava mesmo. Então médium não tinha vez, não. A razão funcionava. E uma ocasião, os espíritos amigos, por meu intermédio, disseram à professora Terezinha Oliveira: convém deixar a sua biografia, porque no futuro faltarão lideranças e o pessoal perderá o norte. Essas palavras foram ditas. Ela jamais acreditou. Achou mesmo que era um absurdo. Disse: não, o plano espiritual não deixará. Que valor eu tenho? Era uma mulher tão extraordinária que não enxergava o valor de si própria, né? Mas eu acredito que, como ela era muito cuidadosa consigo, e a sua vida, a parte privada, ela considerava que era dela. A parte pública ela oferecia, mas a parte privada não. Falar de si mesma e da família talvez fosse algo que a incomodasse. Então ela decidiu não fazer biografia, mas escreveu o notável livro que a Cláudia citou, Coisas que eu não esqueci porque me ensinaram muito, narrando fenômenos mediúnicos que com ela aconteceram, fortalecendo a nossa fé. Há aquele episódio notável de comunicação entre vivos, não é? Que ela registrou no livro. Ela estava na recepção do Kardec, quando entra um homem e diz assim: Terezinha Oliveira, quem é? Ela então se apresenta, fala: eu vim ver se era você. Você esteve ontem em nossa casa. Ela diz: eu não estive não. Você esteve em espírito. Se comunicou através de um dos médiuns. E o que foi que eu disse? Você disse coisas rápidas sobre o Evangelho. E ele então se despediu, porque ele só veio ver se a tal Terezinha Oliveira existia. Ela escreveria: na minha ingenuidade, eu deveria ter perguntado mais para ele, não é?
em que momento, como foi, mas ela considerava como se realmente ela tivesse ido. E eu, partindo dela, a gente não desconfia não, porque ela era uma mulher muito centrada, não era nada místico. E essa tratativa com os espíritos sempre me encantou. E o modo como Dona Deise e Dona Terezinha tratavam os médiuns, colocava a gente no nosso lugar, fazia a naturalidade do fenômeno mediúnico e permitia a gente aprender. Vejam a Dona Deise. Uma ocasião um espírito escreveu uma bela página sobre o terceiro setor, sobre os voluntariados. Por meu intermédio, veja que a pessoa era perturbada, né? Dona Deise ao lado, em casa de Dona Terezinha Oliveira, e o espírito escreveu algo assim: que atualmente nós precisamos de muitos funcionários porque os corações não estão suficientemente inflamados para entender o cristianismo, mas no futuro nós teremos mais voluntários do que funcionários. O futuro será... Terminou a sessão, eu li a mensagem, Dona Deise se levantou e perguntou: quem assinou? Eu disse: não sei. Ela disse: esse espírito não sabe o que está falando. E hoje eu vou dizer, não sabia mesmo. Porque quem está à frente das obras sabe que o voluntário, que por mais boa vontade que tenha, em determinadas áreas não é possível. Você precisa do profissional. Mas era o perfeito entendimento da doutrina que permitia a ambas agirem com tamanha firmeza. E olha, a gente não se entristecia não. Eu dizia: fiz aqui o meu trabalho, o trabalho de vocês é analisar. Se o espírito é maluco, o problema é dele, eu sigo a minha vida, né? É porque era a opinião de um espírito. É isso que a gente não pode esquecer. É a opinião, pode ser um espírito bondoso, simpático, mas é uma opinião. Tem de fazer o consenso, como Kardec fez, né? Elas eram admiráveis. E é muito interessante essa forma que você falou, porque às vezes os médios se melindram, né? Não pode. Fica chororô, né? Não pode. Chateado. Não né? pode, gente, porque aí o problema é assim, olha, não entrega o ouro para o ladrão, não. Faz a sua parte, quem vai responder é o dirigente. Se tiver certo, o mérito é seu, se tiver errado, a bronca é deles. Boa. A gente não fica não com mimimi, com vamos trabalhar. E olha, há uma ocasião, porque eu era atrevido, né? E a professora Terezinha Oliveira sempre foi muito rigorosa comigo, muito. Eu às vezes achava um exagero, mas eu era criança, né? E então uma ocasião em que ela deu algumas instruções, eu disse assim: a senhora vai ver. Um dia a senhora vai, na próxima encarnação, a senhora vai renascer médium. Ela disse: Emanuel, que bênção na minha vida. E se eu puder ter alguém que me oriente, louvado seja Deus. Eu fui ficando pequenininho. Mas vejam o que é uma criança. Eu não entendia a presença dela na minha vida. Eu achava que era a Dona Terezinha que não me deixava fazer nada. Eu não estava percebendo que a mim e aos demais ela estava preparando. Eu não estava percebendo que um dia nós ficaríamos sozinhos. Mas eu cresci logo. Que bom. E aproveitando falar disso, né, sobre os médiums, ela tinha um trato no diálogo com os espíritos. E parece que certa ocasião, numa dessas reuniões, um espírito acabou se pronunciando a ela como imperatriz do espiritismo. Conta esse. Foi uma coisa muito impressionante. Aqui no Centro Allan Kardec havia uma reunião que se orava pela casa e que acontecia aos domingos de 15 em 15 dias. E foi nessa reunião, ao lado de Dona Deise e de Dona Terezinha Oliveira, que se comunicou um espírito muito difícil. Seria o Pietro Augustus, do livro Memórias e Confissões. Quando ele se converte, demoraram 5 longos anos. 5 longos anos que ele se comunicava de 15 em 15 dias religiosamente. E quando ele melhora, ela ficou muito comovida com a coragem dele. Ele passou a chamá-la de imperatriz. Ela nunca estimulou, mas nunca pediu para parar. E no livro Memórias e Confissões, no capítulo 24, eu fui resgatar hoje. Ele se refere, ele conta no livro como é que ele chega aqui ao Kardec, como ele está entrando na sala, e ele diz assim: uma voz, é do que eu me lembro.
Quando eu me recordei dessa voz, falar dela será me recordar da imperatriz dos dias felizes da minha vida, mas num trabalho que os espíritos não me permitiram contar. Acredito que tenha sido uma encarnação, porque a professora Terezinha Oliveira era nobreza em ação. Podem observar, dificilmente ela encostava no espaldar da cadeira, os nobres nunca se encostam. A postura dela ereta, parecia uma bailarina, né? Talhada. Então o Pietro Augustus, a partir das informações dele, eu julgo que ela deve ter tido uma reencarnação várias na nobreza, né? E talvez como uma imperatriz, como ele a reconhecesse. Ela nunca quis saber, nunca estimulou, e ele também não deu, eu até que pedia, mas os espíritos não autorizavam. Mas foi nesse respeito, a imperatriz do espiritismo. Talvez como ele sentisse, não é? A autoridade moral dela, o que ela representou para ele. E ela tinha para com ele esse respeito muito grande pela coragem que ele teve de se desnudar, de contar da sua própria vida. Ela respeitava muito os médiuns sinceros e, sobretudo, o mundo espiritual que se manifestava através dos médiuns. Era admirável. Então isso foi verdade e está registrado no livro. Muito bem. E uma grande preocupação que a gente que conviveu com a dona Terezinha era a preocupação com a pureza doutrinária, né? Então, as recomendações dos estudos, das obras de Kardec, tanto a parte de a gente estudar a doutrina, se preocupar com a pureza doutrinária e também praticar a doutrina. Queria que você contasse um pouquinho da sua vivência com a dona Terezinha, de que ela colocava em prática. Cada um deve ter aqui um detalhe que se lembra, né? Você tem algum que você se recorda? Foi uma marca da dona Terezinha Oliveira, mas uma marca muito profunda. Ela compreendia o valor do espiritismo e, como uma ideia sublime, não poderia ser deturpada. E ela passou boa parte da vida dela capacitando os companheiros, explicando por que é que o espiritismo precisava ser preservado para que as gerações futuras o recebessem. E ela produziu estudos, teve essa postura, né, de cuidado com a doutrina, de explicar o que era uma coisa do que não era. E algo extraordinário é que, periodicamente, ela era convidada pelos departamentos de psicologia e de filosofia e de teologia da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, para apresentar o espiritismo lá. Eles não queriam debater, eles queriam que os alunos conhecessem. E ela sempre foi muito bem tratada. E eu a acompanhei algumas vezes, eu era menino, e naquele tempo existia algo, a gente tem lembrança de outra encarnação, né, que chamava retroprojetor. Eu carregava o retroprojetor. E era responsável porque ela produzia umas plaquinhas, quando ia falar dos princípios do espiritismo. Então, quando ela dissesse Deus, eu tinha que erguer a plaquinha. A criação, eu erguia a plaquinha. E a gente ensaiava a ordem certa das plaquinhas. Eu não podia me confundir, né? Então eu levava o retroprojetor e ficava com as plaquinhas. Ela encantava os alunos. Os alunos entendiam o espírita perfeitamente. Os padres procuravam tratá-la com todo respeito, com todo equilíbrio, e ela levava Kardec em primeiro lugar. Não é que ela desprezasse obras subsidiárias, nada disso. Mas para apresentar doutrina, ela agia de modo a oferecer o que havia de melhor, o trabalho de Allan Kardec. E graças ao esforço dela que nós recebemos, vocês e eu, recebemos o espiritismo puro. Talvez que hoje a gente tivesse que abrir algumas exceções no modo de apresentar as ideias. Porque o mundo, graças a Deus, está plural. E a maneira como nós nos referíamos às religiões de matriz africana e até mesmo a Umbanda e o budismo, talvez merecesse uma outra abordagem, com mais cautela, sem parecer crítica. Porque no desejo de dizer que é diferente, a gente pesava um pouco a mão. Ela não. Ela era sempre perfeita. Mas nós que aprendíamos com ela não tínhamos a dose exata que ela detinha, não é? Então hoje talvez a gente precisasse apresentar o espiritismo, mas também explicar que há outras religiões tão dignas quanto, mas que são coisas diferentes.
Foi um selo, uma marca. Kardec, pureza doutrinária, o respeito que ela tinha ao Chico Xavier, as obras de André Luiz, a necessidade de analisar tudo que viesse do mundo espiritual. E isso continua válido nos dias de hoje. Ai, que bom. E nessas suas viagens, né, que você acompanhava a Dona Terezinha, você lembra de algum momento assim feliz? Ou aqui mesmo? Lembro. Nossa, nunca vi ela assim tão feliz de alguma coisa que aconteceu. Lembro, foi na cidade de Taubaté. A professora era muito séria e fazia gracejos inteligentes. Para você gracejar com o público, todo mundo que lida com humor sabe que a inteligência precisa estar em primeiro lugar. Mas ela fazia gracejos muito elegantes e na maioria das vezes era muito séria. Mas nesta noite em Taubaté, a plateia ria. O tema era sobre a morte, conversando sobre a morte. E o público ria, e ela estava soltinha. Terminou a palestra, eu não resisti, eu disse, soltinha, hein? Ela disse, você viu? Fiquei alegre. Acredito que era a espiritualidade, porque ela estava muito festejada, o povo adorando a presença dela. E de modo inabitual, mas fez tudo muito correto, era um riso teresiniano, um riso elegante, contido, né? Jamais ela perdeu a elegância em tempo algum. E então foi especial em Taubaté. Eu tive essa alegria, mas outros companheiros também viajaram bastante com ela, né? Então foi uma data muito, muito feliz. E nas viagens, ela contava anedotas, mas ela dizia que era péssima para contar piadas. E era mesmo aqui entre nós. Mas ela contava anedotas, cantava, aquela voz linda que vocês conhecem, né? Então, às vezes, de volta das viagens, ela cantava lindamente, entretendo, fazia narrativas de situações de doutrina, mas a gente não dava sossego. Eu não sei como é que ela aguentou, porque era uma perguntação sem fim. Uma ocasião eu vou repetir o que essa pessoa disse, sem dizer o nome, né? Disseram para determinada pessoa, nossa, mas você não desgruda da Terezinha, pelo amor de Deus. Essa pessoa respondeu, você acha que eu vou andar grudado em você que eu não aprendo nada? E nós grudamos, porque aprendia-se muito. Se eu posso hoje trabalhar na seara de modo a não estragar, eu não estou dizendo que eu produzo, mas se eu trabalho de modo a não estragar, é porque eu subi em ombros de gigantes, como teria dito Jung em relação a Freud, né? Ombros de gigantes, porque ela tinha outra habilidade. Ela tinha olhos da verdade. E parecia que ela desvendava a gente por dentro. Eu não estou exagerando, não. A mãe dela, Dona Anita, tinha essa mediunidade. A Dona Anita olhava a pessoa e sentia, sabia as intenções. Eu acho que ela pegou um pouquinho. Porque às vezes a gente dizia algo para ela, ela dizia assim, pelo menos comigo. Ah, mas a sua intenção não é essa. Você está dizendo isso, mas o que você quer é aquilo. Eu dizia para brincar com ela, a senhora virou média? A senhora virou médium? Ela dizia, não, estou trabalhando com o que você está me contando. Ela tinha olhos de verdade. Ela sabia enxergar a intenção. As almas sábias, maduras e vividas, tem isso, né? Então não adiantava tentar enganá-la. Mas eu persistia na minha luta. Uma ocasião eu perguntei, criança, né? Disse, Dona Terezinha, Deus é uma substância simples ou composta? Ela disse, o que é que você anda lendo? Eu disse, Spinoza, Dona Terezinha. Ela disse, não conheço, você pode trazer para eu ler? Eu disse, claro. Mas a propósito, Dona Terezinha, Deus é uma substância simples ou composta? Simples, né, Emanuel? Se Deus é o absoluto, ele não pode ser composto por nada. Era a frase do Spinoza. Era a frase do Spinoza. Eu disse, não é possível. A senhora é média. A senhora é médium, né? Extraordinária. Ela tinha dessas coisas. Sabia. Desculpa se eu estou falando. Não, pode falar. A gente gosta de ouvir. Vejam que uma ocasião um espírito amigo disse para ela. Porque ela se queixava de, por vezes, não conseguir sentir a dor do outro. Porque ela dizia, mas essa pessoa está dando tanto valor a isso, é tão fácil. Devia fazer isso assim. E ela orientava o povo com informações do Evangelho. E eu dizia assim, não é possível que isso está lá.
Como é que ela tirava isso? Então ela ficava às vezes incomodada de verificar que as pessoas sofriam tanto e ela conseguiria sair da situação. E por vezes ela se julgava. E um dia o Espírito disse: Terezinha, sabe por que isso acontece? Porque o teu coração não bate no peito, o teu coração bate no cérebro. E ela concordou, porque a cabeça funcionava. Ela disse assim: mas as leis divinas, essa pessoa entende lei de causa e efeito, por que está fazendo esse drama? A cabeça dela funcionava, o coração batia no cérebro, e batia mesmo. E antes da última pergunta, você tem saudades dela? Como que foi sobreviver? A gente sabe que a gente vai se reencontrar, né? Mas essa convivência próxima... Eu não posso ter saudade. Eu não chorei por ocasião da partida dela. E ela era uma mulher muito prática, não era muito sentimental. E eu tenho muito medo que os meus pensamentos a atrapalhem de alguma maneira. Porque eu penso nela todos os dias. E todos os dias me disciplino. Eu digo: para, vai atrapalhar a mulher, gente atormentada sempre atrapalha. Então eu não parei para pensar até hoje na passagem dela. Para mim ela continua. Porque para onde a gente vai tem uma obra dela. E no nosso lar, aqui como no Kardec, você vai fazer o curso, a apostila, o livro didático é dela. E o exemplo está viva. Então eu não considerei que ela desencarnou. Eu penso que, eu diria que ela vive em mim, mas eu não tenho condições de acolhê-la. Então eu digo que eu vivo nela, pelo menos na imagem, na lembrança. Não tive saudades, não chorei, não chorarei, mas eu sei que alguém como ela faz muita falta. Havia uma grande preocupação, né, com os sucessores. Ela nunca se preocupou, porque ela sabia que isso não existiria e que Deus... Mas eu sinto falta. As lideranças são importantes. O nosso povo está sem liderança. E para aqueles que dizem: mas a doutrina não... A doutrina vai além das pessoas. A gente não vem falar para a parede. Se é assim, deixa o povo embora, põe um gravador aqui, uma caixa de som falando doutrina. A doutrina são as pessoas. A doutrina é composta por pessoas. E se a gente parar de produzir lideranças, ela produzia sempre. Ela estimulava os companheiros, ela abria campo de trabalho. Ela nunca achou que a doutrina não precisava de pessoas. Precisa, com todo respeito, precisa. Porque o dia que não tiver expositor para fazer doutrina, o dia que não tiver médium para socorrer os espíritos, acabou a doutrina. Nós não estamos falando de endeusar. Você sabe o que eu penso? Que a gente cuida muito da vida um do outro. Basta alguém despontar e a gente quer tomar conta. Olha, deixa a pessoa. Se ela cair, a responsabilidade é dela. Você já pensou voltar para o plano espiritual e descobrir que você cortou a tarefa de alguém? Que a pessoa tinha o serviço e você não permitiu, porque ficou com zelo demais? Você decidiu pela pessoa? Você deduziu que a pessoa ia se perder e achou de cortar a atividade dela? Eu tenho muita pena de você. Tenho de verdade. Porque muitos saímos do plano espiritual com tarefas. E como é que está o movimento espírita hoje? Cadê as nossas lideranças? Com todo respeito. Quem é que desponta na cidade de Campinas? Nós tínhamos Dr. Nubor Facuri, que felizmente está vivo, Dr. Wilson Ferreira de Mello, Dona Terezinha Oliveira e uma pleia de Dona Silvia Pascoal da Casa de Jesus. Quem de nós aqui saiu no jornal dando entrevista de espiritismo? Ela saiu 3 vezes no Correio Popular. A quem que o Correio Popular vai recorrer hoje? Aí nós vamos dizer assim: não, no espiritismo não tem pessoas. Fotografa ali aquela caixa de som, porque nós não queremos que haja pessoas. Eu tenho ouvido isso em muitos lugares. Eu estou dizendo: o pessoal está esquisito. Daqui a pouco a gente vai dizer que não precisa nem lembrar, porque eles já passaram, já fizeram a parte deles. E em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos gostam de ser lembrados. A resposta é que sim.
Então, se ela está presente hoje aqui, talvez, mas se não estiver, saberá. O plano espiritual tem registros. Então, o que eu gostaria de pedir? Vamos produzir lideranças. Deixe o povo trabalhar. Se a pessoa cair, a gente reergue. Qual é o problema? Todos nós temos... Me recordo da parábola dos talentos. Quem ficou sem talento foi aquele que escondeu. Todos aqueles que produziram, o rei premiou. Então está com medo de abrir uma casa espírita? Você tem condições de preparar companheiros, mas você não está fazendo? Seus talentos serão retirados e serão dados para outros que multiplicam. Quem foi punido foi quem não multiplicou os talentos. Não tenha medo, agora pague o preço. Fique achando também que é fácil. Mas não tenha medo. Oriente os médiuns, abra campo de trabalho, deixe o povo. Como é que ensinou Chico Xavier? Emmanuel para ele: Chico, se alguém disser que vai carpir o mundo, dê-lhe uma enxada. Tira a enxada das pessoas, não. E sabe como é que a gente tira? A gente diz assim: quem que você está pensando que é? Olha lá, está assim, vai descendo, olha isso, olha aquilo, olha... E a gente está sempre olha, e olha, e olha. E o plano espiritual nos incentiva. Vamos incentivar. Por favor, quem aqui tem 20 anos de idade, levanta a mão. 20 anos de idade? Uma pessoa, nós devemos estar em 150. Uma pessoa de 20 anos. Meus irmãos, nós estamos envelhecendo. A tocha vai apagar na nossa mão? Parabéns, querido. Estamos contando com você. Linda sua camisa, adorei vermelha. Isso aí você manda um abraço, mas espera um pouco, não tenha pressa. Parabéns. Parabéns. Então nós precisamos estimular a juventude, a gente tem de abrir caminhos, porque senão nós vamos chegar lá como aquele da parábola que escondeu o talento. Irmãos, não tenham medo. Eu prefiro falir, mas ter tentado, do que chegar do lado de lá com medo e não ter colocado os meus talentos à disposição. Porque quando a gente inicia uma obra, a gente tem direito de errar. A gente tem direito até de não chegar a bom termo. Mas os espíritas deixam. Basta alguém tentar alguma coisa e não conseguir, para todo mundo. Avisei, tá vendo? Não ia conseguir, tentou, achou que era o quê? Gente grande? Mas gente grande faz o quê? Ajuda, né? Gente grande adverte, orienta, mas abre caminho. Meus irmãos, multipliquemos os nossos talentos. Você é médium, não tenha medo nem vergonha de ser médium. Você é dirigente de reunião mediúnica, persevere. Você vai fundar uma casa espírita, pelo amor de Deus, funde. Campinas não tem nem 70. É uma vergonha para nós e nós somos contemporâneos desta mulher. Nós estamos na casa de um dos maiores empreendedores do espiritismo do mundo, seu Gustavo Marcondes. Nós não podemos nos acovardar. Então, perante a professora Terezinha Oliveira, nesta casa que representa tanto para nós, que é o modelo de espiritismo em nossa cidade, nesta casa que nos ensinou a todos que a tocha permaneça acesa. Viva Terezinha Oliveira, viva o Centro Espírita Allan Kardec. Que inspirador. E na nossa última pergunta, que já estamos ao final, o legado da Dona Terezinha, né? 31 livros publicados, né, no nosso idioma, 6 livros em inglês, 1 italiano, essa metodologia, né, que permite que se abram novas casas, porque já tem a metodologia do curso, tá, né? Pronto. Que possibilita, né, palestras, aulas gravadas, todo esse material, né? E a última mensagem que você deixaria para nós com relação a essas pessoas que não tiveram oportunidade de conviver com ela e que se sintam assim inspirados e motivados? O cristianismo só chegou até nós porque os primitivos, os primeiros cristãos tinham um método. Todo cristão que morria em holocausto ou em serviço do cristianismo, eles contavam as vidas para as gerações futuras.
Eles não deixavam a memória dos grandes homens e das grandes mulheres se apagar, porque esse é o combustível das gerações futuras. Se nós não mostrarmos, não apresentarmos, nós não estamos falando de endeusamento. Mas, meu Deus, quem foi que falou que a gente tem que sepultar a memória daqueles que partiram, ainda mais nós espíritas, que sabemos que eles estão vivos? Mas também não é aquela coisa de endeusamento. E para o pessoal que fica também é muito chato, né? Já pensou? No tempo da Terezinha era assim, no tempo da Deise é assim. Então há momentos que a gente tem, mas agora é o meu tempo. Porque senão a pessoa não administra. E a gente vai ficar com esse fantasma da memória até quando? Não é essa memória. Porque os companheiros que estão na vanguarda têm direito aos seus erros e aos seus acertos. Nós estamos falando desse legado, dessa instrução, dessas vidas, e não a gente ficar atormentando os que estão continuando. E os que estão continuando estão fazendo um trabalho lindo, adequado aos tempos modernos. Eu não sei se Terezinha Oliveira se adaptaria ao Instagram. Não por inabilidade, o modo, as críticas, os haters. Não sei se ela daria conta, num período em que se fala mal de todo mundo, não é? Então nós estamos no período adequado, com gente capacitada. Como é que ensinou Homero? As gerações são como as ondas do oceano. Para que uma onda anterior surja, a da frente tem de morrer na praia. Então a gente precisa vir e partir, mas fazendo o que ela fez, preparando companheiros para a continuidade, para que a tocha não se apague. Então o legado, amor a Jesus e fidelidade a Kardec. Esse foi o legado da professora Terezinha Oliveira. Uma vida de amor, de renúncia, de caridade e de muito trabalho. Muito obrigado pela honra imerecida. Muito obrigada imensamente, Emanuel, e a todos vocês. Obrigada, Estela. Muita paz a todos. Olá, queridos amigos, amigas, companheiros da disseminação, do conhecimento, do entendimento espírita. Que nosso Mestre Jesus possa estar abençoando a todos nós neste momento, um momento tão importante para os nossos corações, principalmente porque neste momento, nesta celebração desta vida, deste espírito que toca, que tocou e que seguirá tocando todos nós através das nossas existências, como é o de Terezinha Oliveira. Já há muitos anos que eu tive a oportunidade de seguir o seu trabalho, de admirar a forma com que ela conduzia os ensinos, a forma didática de apresentar, às vezes, questões assim tão difíceis para nós, ainda que caminhamos, né, como caminheiros da eternidade nesta jornada. E com muita alegria aqui dos Estados Unidos, né? Podendo dar continuidade a esse trabalho de Terezinha Oliveira. Nós já temos algumas obras de Terezinha que foram traduzidas e que já estão publicadas também, principalmente essas obras de estudo, né, da iniciação ao espiritismo, da mediunidade e outras que seguem nesses estudos e que já implementamos aqui através da Federação Espírita dos Estados Unidos para realizar cursos que podem ser encontrados em nosso website. Já completamos todo o curso de iniciação ao Espiritismo, oferecendo aos amigos de língua inglesa, não só nos Estados Unidos, mas em tantos outros países que podem acompanhar o inglês, levando o nome da querida Terezinha, o seu labor para outras pátrias. Assim nós seguimos, agora em outubro já estamos programados para começar o segundo livro, que é a mediunidade, né, o estudo da mediunidade, trazendo
para os corações irmãos de outras terras estas bênçãos. Por isso, neste dia em que se celebra a histórias que aconteceram, vida e obra, que todos vocês saibam aí que aqui também, nesta parte dos Estados Unidos da América, nós conseguimos também trazer o nome dessa querida mentora, desta figura Terezinha, e poder espalhar o seu amor, as suas sementes em tantos corações. Terezinha, que você receba o nosso amor, a nossa gratidão e continue nos inspirando a todos para que sejamos fiéis disseminadores dos ensinos de Jesus como você o foi. Aqui da América do Norte, eu, Jussara Kornigold, saúdo a todos vocês e a esse espírito grandioso. Minha gratidão a todos que possibilitaram que nós pudéssemos ter essas traduções e fazer essa disseminação aqui também. Meu carinho. Bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, seus discípulos então o olharam e começou a falar. Voz ressoava e crescendo, vibrando clara no ar, vibrando claro. Ele ensinava dizendo: quão felizes são aqueles que o Senhor ou vaidade, pobres de espírito, é deles, dos céus, o reino em verdade. Os que choram sem revolta, muito e bem-aventurados, serão no reino, à volta de suas dores, consolados. Gente bem-aventurada, os mansos, digo que são, a terra regenerada, no futuro a herdarão. Felizes aqueles que sequiosos e esfomeados de justiça amam, porque eles serão saciados. Misericordiosos, eis, bem-aventurados sois, vós também alcançareis misericórdia depois. Bem-aventurados sim os limpos de coração, por serem puros assim, a face de Deus verão. Se por minha causa, quando vos perseguirem e injuriarem os homens, e falseando o mal contra vós falarem, bem-aventurados sois, alegrai-vos e exultai. Vosso galardão é, pois, grande no reino do Pai. Porque o mesmo eles fizeram aos profetas verdadeiros, que antes de vós vieram a este mundo como obreiros. Sermos bem-aventurados, quem quiser, busque ter isso. Um dos valores citados do belo sermão do Cristo. Sozinhos, sobrevoamos o campo à procura de alimento e um galho seguro, onde possamos um tempo descansar. E conforme vamos colhendo as sementes que chegam como dádivas, recompomos as forças e o sentido.
é preciso nutrir. Aos poucos, vamos somando novas companhias e reconhecendo as famílias que o bom vento nos soprar. É preciso amar. Confortar corações, suportar duras penas, sustentar o tempo de espera. Juntos, voamos mais e mais. É preciso cuidar. Daquilo que então colhemos, sementes, flores, frutos, inspirações, compreendemos que não basta mais só o voo, é preciso também compartilhar. E quando vem o cansaço, as noites escuras, ventos, tempestades, lembramos da fonte, do tronco forte e raízes profundas que a tudo sustentam. É preciso confiar. Estejamos conscientes de que neste voo espiritual que nos conduz ao norte interior e revela a cada avanço de horizontes que desde o início até onde pousaremos, nunca estaremos sozinhos. Coleção Estudos e Cursos Terezinha Oliveira. Sementes que inspiram, raízes que sustentam. Boa noite a todos. Então agora nós já ouvimos bastante, então chegou a vez de todo mundo agora trabalhar um pouquinho, né, dona Julieta? Acho que precisa desligar esse aqui que está dando microfonia. Então, nós vamos cantar, tá bom? Todos nós vamos cantar. Uma música muito bonita da dona Terezinha, que está naquele CD. Você vai falar depois, né? Porque agora nós podemos acessar o Spotify, que é o CD da dona Terezinha, que já estava esgotado. As músicas estão lá. O nosso amigo aqui, querido Ivan, fez esse trabalho para a gente. Então, nós podemos ali ouvir as músicas da dona Terezinha. E nós vamos cantar aqui Para Seguir a Jesus. Tá? Ela gostava muito, nas aulas, quem, né, bebeu na fonte sabe do que eu estou falando. Levava as letrinhas, né, dona Julieta? Datilografadas, fazia cópias, cortava e dava um para cada aluno e ensinava os alunos a cantarem e depois, né, cantava junto com ela. Então, e uma curiosidade é que quando eu conheci a Terezinha Oliveira foi exatamente quando ela chegou a Campinas. Então eu convivi com ela há 57 anos. Olha que privilégio. E o que me cativou realmente, eu era bem jovenzinha, tinha 15 anos nessa época, foi o fato dela gostar de cantar, e eu gostava também. Então foi assim uma afinidade nesse campo, né? Por isso que eu me proponho hoje a ajudar a Marise a cantar. Já não tenho a mesma voz, mas ainda o ouvido está ótimo. Mas todo mundo gosta de cantar, dona Julieta? Gosta. Todo mundo gosta. Por isso que eu vou confiar que nós vamos ter um coral aqui de mais de 100 vozes cantando com a gente. A música, ela é simples, né? Vamos lá, pegar o tom. Deixa eu contar. Era para nós termos um acompanhamento de verdade. piano, que ia ficar muito melhor, né? Mas a pianista amanheceu a Nívia, vocês conhecem, né? Ela sempre está aqui com a gente, mas ela hoje não amanheceu bem e nós vamos fazer aqui a capela. Mas vamos cantar, vamos cantar todo mundo junto aqui. Vamos lá. Então é assim, olha, é importante a gente ler a letra. Peguem a letrinha e vamos ler para a gente articular bem essas palavrinhas para cantar bem bonito. Então assim, ó, vamos irmãos levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Vamos todo mundo falar, só para a gente ver como é que tá? Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Na fé mais pura e acendrada, que o Espiritismo nos dá, fala a alma torturada, Jesus, a luz de Judá.
Continuando. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Deixando além esquecidas, mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, plantemos sombras em luz. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá, fala a alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Deixando além esquecidas, mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Tudo bem. Deu para aprender, né? Foi um ensaio então, agora. Agora foi um ensaio. Agora nós vamos levantar e vamos cantar com ela, tá bom? Vamos lá? Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá, fala a alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Deixando além esquecidas, mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos
sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala, alma torturada, Jesus a luz de ajudar. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus, e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus, e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Bom, o que eu vou falar? É só gratidão e alegria, não é? Estarmos aqui tantos anos nesta casa, conhecendo pessoas e usufruindo de tão boas companhias a minha vida toda. Eu e a minha irmã, que tem tanto tempo de casa quanto eu, que está ali, a Tereza, viu? Então, a Nízia, cadê? Tem mais tempo de casa que eu, viu? Então, a gente sente muita alegria e podemos compartilhar nessa noite, né? Cantando juntos, lembrando a querida Terezinha, que foi uma irmã querida, e tudo de bom para ela, no plano espiritual, com certeza. Obrigada, gente.